Nós, ONG, estamos com que perplexidades e com que demandas com relação ao Estado? Eu acho que a gente viveu nos últimos 8 anos uma intensificação no plano federal muito grande de realização de conselhos, né? Revitalização de alguns, criação de vários novos, colados às questões das conferências, foi uma coisa que de alguma forma respondiam a demandas que estavam colocadas desde da Constituição e a partir da década de 90, a partir das frustrações que o modelo participativo do governo Fernando Henrique imprimiu, né? Eu acho que houve um momento de euforia e, no final, um certo momento de perplexidade. Porque essa participação direta, quer dizer, mesmo no plano local, acho que se intensifica na participação no nível federal, mas mesmo no plano municipal, local, quer dizer, as pessoas participam como indivíduos, mas sempre através das organizações, quer dizer, a sociedade se organiza, né, também para a participação. Então, ela passa necessariamente pelas formas de organização autônoma da sociedade civil, ou mais ou menos autônoma. Uma das primeiras pontos de perplexidade que nós começamos a nos colocar como organizações de sociedade civil, com relação aos espaços de participação, vou falar as conferências e conselhos, principalmente os nacionais, como se eles de fato vinham de fato democratizando o poder e abrindo espaço para uma pluralidade maior de vozes. Num país desigual como o Brasil, e elitizado, quer dizer, essa é uma questão que a gente sistematicamente precisa se colocar quando está falando em participação política, né? Porque os desafios para fazer os segmentos excluídos, subescolarizados, com pouco acesso à informação, etc., tem, né? De se fazer, ouvir e de participar desses espaços, sempre exige que, né, isso esteja sendo questionado. A gente tem um caminho enorme para avançar em termos de realmente garantir o espaço de representação dos segmentos mais diversos, né, e não sempre aquelas figurinhas carimbadas, os grupos, etc. Porém, eu acho que, de fato, talvez nos últimos anos a gente realizou avanços, né? Um pouco a sensação que eu tenho das conferências que eu participei, dos espaços, a gente via ali pessoas, às vezes, viajando de avião pela primeira vez, indo a Brasília pela primeira vez, num processo de participação política inédito, não é desprezível, né? No sentido, e mesmo assim, não só nas questões, nas conferências específicas sobre gênero e raça, mas essa questão tematizada em todas as conferências, que é realmente transversalizada, pelo menos das áreas da educação cultura, juventude, muito forte. Agora, uma questão mais dramática, eu acho que essa com relação à capacidade desses espaços de pluralizar o debate, eu acho que a gente tem avanço. Mas um segundo ponto que eu acho que nós ficamos mais perplexos é se de fato esses espaços têm conseguido ampliar direitos, melhorar, né, a distribuição dos recursos sociais, a renda e todos os outros recursos, oportunidades, acesso à propriedade e tudo mais, né, ou melhorar os serviços públicos, ou proteger o meio ambiente, ou seja, de que forma esses espaços de fato são efetivos para promover boas políticas públicas ou políticas inclusivas, democratizantes, promotoras da justiça social, da justiça ambiental. E esse negócio de quem gostar da democracia pela democracia, né? Nós somos um pouco de resultados também, né? Senão não faz sentido para as próprias organizações. Aí eu acho que o grau de frustração é maior, né? Eu acho que em todas as áreas que a gente conversa, das ONGs, da BONG, que estão transitando nos diversos setores de políticas públicas, a decepção com a eficácia das deliberações tomadas em conferências, mesmo do poder de influência dos conceitos, é muito limitado. Será que nós temos de fato conseguido ter uma participação eficaz, né, qualificada? Será que nós ficamos apenas nas políticas sociais ou nós conseguimos influir nas questões também de economia? Quer dizer, não é à toa que o Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que seria o grande conselho que ia pegar as questões econômicas, né, ficou um dos poucos que é assim, por nominações, quer dizer, mais ao estilo
Com estilo personalista. E de fato, quer dizer, muito mais econômico do que social. Existe uma consciência muito forte nessas organizações governamentais que o nosso poder de fogo para tocar as questões econômicas, né, ainda é pequeno. Eu acho que algumas coisas a gente conseguiu esbarrar, por exemplo, a conferência de comunicação, eu acho que a gente conseguiu dar um peteleco em poderes econômicos fortes, gerar um certo, né, frisson. Outras conferências, elas tinham tão pouca repercussão, você fica pensando, isso aqui, será que tem algum, assim, repercussão na imprensa, né, na opinião pública? Então, mas eu acho que houve avanço, especialmente a gente percebe que em alguns aspectos a gente consegue tocar alguns focos de fato de interesses econômicos, aqueles focos onde a gente sabe que de fato a grande política está sendo definida e decidida, as grandes coalizões que de fato influenciam. Esse foco nas conferências, fazer lobby em Brasília e tal, não está afastando as ONGs das suas raízes na educação popular, na mobilização das bases, etc. Que eu acho que também é uma questão relevante. Os espaços institucionais de participação, os conselhos, não são contrários ao trabalho de formação, mobilização e educação popular da sociedade. Pelo contrário, poderiam ser coisas que se retroalimentassem, mas nem sempre isso é fácil. A gente sabe que, enfim, na realidade as dificuldades aparecem. Enfim, o grande questionamento também que se faz, em que medida esses espaços de participação se tornaram ou não mecanismos modernizados de retomar várias práticas clientelistas de cooptação e controle dos movimentos populares, sindicatos, ONGs, etc. Quer dizer, em que medida não é apenas bom, chega aqui, vamos bater papo, enquanto isso o bicho está lá rolando solto, o povo está achando que está participando, e quando você viu, você perdeu a oportunidade de questionar, de ir para a rua, enfim. Que as ONGs foram questionadas por seus parceiros, por seus, né, interlocutores num determinado campo, que eu acho que a gente sim deve refletir. Agora, eu acho assim, que isso tudo a gente está fazendo aposta de que não, então vamos deixar esse papo de democracia participativa, Constituição de 88, não, acho que nós estamos num caminho, esses são os pontos que a gente teria que avançar, né? E eu acho avançar com várias potencialidades construídas, acho que é uma história dessas organizações que veio da luta contra a ditadura, com forte apoio internacional, e que esse apoio da cooperação internacional acabou virando um protagonismo da sociedade civil brasileira no movimento de cidadania planetária, que também começou a ser gestado e a ser criado também de uma forma um pouco mais horizontal. Para mim, o Fórum Social Mundial é o emblema, né, com a forte liderança brasileira, de um outro mecanismo de cidadania global, né, e que hoje todo mundo sabe que é fundamental nas questões de mudanças climáticas, de comércio justo, enfim. Então esse eu acho que é o grande potencial, experiência, uma história de autonomia, de debate crítico, de relação às vezes tensa, mas geralmente mais produtiva com universidades, sindicatos também, muito mais tensas, mas também, enfim, há um debate, eu acho que há uma diversidade, você tem as organizações mais ligadas a grupos confessionais, as pastorais, os grupos mais, enfim, mais diversos, a questão de gênero, agora forte todas as diversidades, né, LGBT, os grupos de juventude, os novos temas que surgem, eu acho que tem uma riqueza de experiências muito forte. Acho que a gente vive também um contexto forte de ameaças, né, para a sobrevivência dessas organizações e para a capacidade delas se qualificarem para ter uma atuação mais eficaz, que eu acho que também implica em elas também reforçar a sua capacidade de dialogar com a sociedade, de mobilizar, de fazer educação popular, de fazer debate, às vezes, que nós estamos fazendo aqui. E se a partir disso, da sua capacidade de estudar, de pensar, de refletir, de gerar debate, fazer uma influência qualificada nos espaços de participação. O clima de ameaça foi criado, acho que, vamos dizer, a partir dessa outra vertente, essa outra visão de participação, que é a sociedade civil como braço do Estado, acessando recursos públicos, na verdade, para fazer trabalhos, prestar serviços, etc. Foi uma política do governo Fernando Henrique altamente criticada, com a visão neoliberal, que, na verdade, infelizmente, até vinha de antes, que era assim, nós passamos a ser conhecidas como não governamentais, ou seja, eu falei, gente, era muito melhor a gente ter firmado que era sem fins lucrativos ou de interesse público, quer dizer, não governamental, parecendo, mas a gente veio com essa coisa bem forte na ideologia neoliberal, de Estado mínimo, de o que não é, governo é ruim, não governamental é bom, então uma ênfase no fato de que essas organizações não são governamentais,
acabou cunhando esse nome que hoje todo mundo está querendo rifar, esconder de qualquer jeito, achar outro nome, enfim, por uma situação que a gente vem vivendo de deslegitimação e criminalização de movimentos sociais e ONGs idem. E antes as pessoas já falavam assim, puxa, você trabalha em ONG, que legal, que bacana, puxa, que, né, nossa, que uma coisa assim, eu achava até meio... Hoje eu falo para ninguém, você trabalha em ONG? Ninguém que queria saber, onde é que vocês arranjam esses dinheiros aí, sabe? Quer dizer, realmente mudou completamente, sinal de que você participa de alguma maracutaia, que você recebe algum tipo de dinheiro escuso, que as ONGs nadam em dinheiro. Realmente existe esse clima de criminalização. Eu acho que o governo Lula não conseguiu dar o salto de realmente criar um novo marco legal de relação transparente, que promovesse a autonomia da sociedade civil, para que ela pudesse ter seus projetos próprios, ou eventualmente até colaborar em políticas públicas, por exemplo, a questão da construção de cisternas no semiárido, né? Que é, vamos dizer, uma experiência que foi gestada no âmbito da sociedade civil, tal, que se transforma em política pública, até natural, até, vamos dizer, num espaço de transição entre projetos inovadores, experimentais, que se transformam em políticas públicas para ganhar escala, tal, e que você já não precisa de organizações de sociedade civil na sua execução. Há controvérsia, por exemplo, a Pastoral da Criança aposta muito que não, que apesar de eles terem aquele modelo de atendimento à família, à criança, de combate à subnutrição, gestado numa organização de sociedade civil, né, uma pastoral, aquilo ganha um volume e tal, e uma importância dentro das políticas públicas de combate à mortalidade infantil, que eu me pergunto até que ponto precisava estar tão fora ainda, ou não podia ser mais efetivamente construído, já está testado, ampliado. Eu acho que a gente ainda tem algumas zonas cinzentas em qual é de fato o espaço. Eu acho que o que está consagrado na Constituição de 88, que é participar na elaboração, monitoramento e controle de políticas públicas, isso eu acho que existe um certo consenso, todo mundo topa, tal. O lugar das organizações de sociedade civil na realização de estudos ou mesmo de projetos experimentais que envolvem, de alguma forma, algo que se pareça com prestação de serviço, então com espaço de experimentação, ou já é mais complicado, aí você já entra na disputa com as universidades, não, somos nós, mas será que é só a universidade que estuda? Enfim, eu acho que existe um espaço não tão definido de qual seria o papel da sociedade civil, mas eu acho que ela tem um espaço, né, que eu acho que não é monopólio da universidade pesquisar, pensar, avaliar, existem vários níveis de pesquisas e, enfim, toda essa parte também de indicadores, índices, enfim. Infelizmente, eu acho que, assim, por mais que as organizações reivindicassem, não conseguimos avançar num marco legal, né, que organizasse a relação, que permitisse que a sociedade, que as organizações da sociedade civil acessassem fundos públicos para seus projetos próprios, autônomos, nem tampouco para esses em parceria, de transição, de política, nada. O último governo também acabou preferindo não perder a prerrogativa de poder exercer a política do beijamão e de privilegiar os grupos amigos, por mais bem intencionados fossem grupos bacanas e com políticas bacanas, história de que a criminalização das ONGs e dos movimentos sociais e das ONGs que trabalham na Amazônia, eu acho que isso está orquestrado ou das que trabalham com direito à comunicação, está orquestrado pelos interesses maiores que estão sendo afetados, mas eu acho que de alguma forma a omissão do Estado em criar esse marco legal, em dar transparência das relações da sociedade civil com o governo, contribuiu, e eu acho que a gente tem hoje um negócio que eu acho gravíssimo para a cidadania, que é essa criminalização, quer dizer, é uma descrença que você gera na sociedade, na esfera pública em geral. Então, todo político é bandido, toda ONG é bandida, não existe espaço público, não existe debate, não existe iniciativas visando o bem comum de forma transparente, aberta, dentro de regras republicanas. Eu acho que a gente só reforça uma opinião, um senso comum que existe na sociedade muito arraigado, muito forte, de descrença no espaço público. Mas criar um ator político com um amplo espectro de organizações e redes de organizações que pedisse, vamos
organizar essa baderna, vamos combater de frente a esse clima de deslegitimação da esfera pública e das organizações.